Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para um bate-papo com vocês, atendendo a pedidos. Nós vamos gravar alguns vídeos curtos falando um pouquinho sobre os nossos livros. E eu vou começar por ele, que é o meu primeiro livro, Como Ser Amigo de Deus. Eu lancei esse livro em 2005 e agora em 2019 nós lançamos uma versão atualizada. Ele passou por algumas mudanças de capa, entrou mais conteúdo e ele tem sido usado aí para divulgar um pouco do amor de Deus, para evangelizar e alcançar pessoas que às vezes têm muito conflito, muita dúvida e acaba tendo uma visão um pouco distorcida de Deus. Esse é um livro teológico. Vocês sabem que além de professar minha fé em Deus, minha crença, eu também sou teólogo. E aqui no verso do livro tem uma palavra do pastor Paulo César Coelho, que é pastor da comunidade Chamar, que foi meu pastor durante muito tempo e ainda o é, na gratidão, na consideração e no respeito. E ele diz aqui: esse pequeno livro mostra de forma muito simples a vontade de Deus em querer ser amigo do homem. Não somente ser um Deus poderoso, Criador, Altíssimo, mas também um Deus que ama o homem e deseja salvá-lo dos seus pecados, para poder andar ao seu lado por toda a vida. Através desta leitura, observamos como podemos aceitar o amor e a amizade que Deus nos oferece em Cristo. Entendemos também o que é, como e como fazer para andar com Deus, tendo uma vida abençoada, feliz, plena e vitoriosa, em comunhão com todos os que estão buscando o coração de Deus, aceitando o seu perdão e o seu amor, e se tornando cada vez mais próximo deste Deus amigo e pessoal. Então esse aqui é um pouco da palavra que tem no verso. Aqui na contracapa, coloquei aqui, como ser amigo de Deus. Nossa ideia desde o início foi valorizar o relacionamento e a proximidade com Deus. Vivemos em uma época em que todo mundo busca se relacionar e é por isso que as redes sociais deram tão certo. Quando Deus nos criou, a sua ideia era de um relacionamento único e pessoal. Nós é que nos afastamos com o tempo. Nessa leitura, você terá a oportunidade de se aproximar de Deus, um amigo pessoal, presente e sinceramente interessado em nós. Para você que não o conhece, será uma descoberta em tanto. Para quem já conhece esse amigo, terá a oportunidade de estreitar esse relacionamento. Então, ele não é um livro muito grosso. Temos aqui alguns pontos de arqueologia, de ciência, algumas refutações. A ideia aqui não é afrontar a sua crença ou sua visão, mas falar um pouco da minha experiência pessoal. Então aqui o capítulo 1, Deus, o amigo completo em si mesmo. Quando a gente fala de amizade, principalmente na nossa geração, a gente vê muita amizade interesseira, muita gente que se aproxima da outra, sempre visando levar vantagem em alguma coisa. Mas o que falar de Deus? Que quer ser nosso amigo e é completo em si mesmo. Ele não tem falta de nada e nem de ninguém, e mesmo assim tomou a iniciativa de se aproximar de nós e de ser nosso amigo. Então é isso que a gente fala aqui no capítulo 1. Cada final de capítulo tem uma lição prática para te ajudar aí a tomar decisões ou simplesmente avaliar o que foi dito no capítulo. No capítulo 2, Deus, o amigo que nos amou primeiro, a gente fala um pouquinho da nossa experiência, além da Bíblia, falamos um pouquinho do que temos vivenciado, porque se eu estou falando de um amigo que nos amou primeiro, esse amigo prova o seu amor por atitudes. Então eu falo de alguns casos, de livramentos que nós tivemos, de situações que nós passamos que, humanamente falando, não dava para vencer, não dava para sair, e aí nós enxergamos a mão desse grande amigo e terminamos o capítulo com uma lição prática. O capítulo 3, ele fala sobre 8 passos que Deus deu para ser nosso amigo. E aí, primeiro passo, criou-nos a nossa imagem e semelhança. A gente coloca aqui alguns artigos científicos, a gente coloca frases de pensadores, argumentos de pessoas que você deve conhecer pela história. E aí tem uma lição prática. Segundo passo que Deus deu para ser nosso amigo, prometeu redenção após a queda,
E aí nós falamos um pouquinho do que vem acontecendo desde que há homem na terra, termina com uma lição prática. Terceiro passo, tentou de várias maneiras se aproximar dos homens. Nesse exato momento, Deus pode estar tentando se aproximar de você por meio desse vídeo. Não sei que momento você atravessa, o que você acredita, o que você está passando, mas esse amigo tem se aproximado de nós e tem criado meios para que cheguemos ao seu conhecimento. E quando eu falo de Deus, eu queria que você não levasse para o lado religioso, porque Deus vai muito além de igreja, muito além de dogmas e muito além de religião. Mas aqui a gente fala que o terceiro passo que Deus deu para ser nosso amigo, ele vem tentando de várias maneiras se aproximar do homem. E aí tem alguns textos, temos uma palavra e tem uma lição prática. Quarto passo que Deus deu para se tornar amigo do homem, tomou a forma humana e veio habitar entre nós. E a gente fala um pouquinho desse processo de humanização de Jesus, fala um pouquinho sobre o credo de Atanásio e fala um pouquinho de alguns pensadores que chegaram a essa mesma conclusão acerca de Deus e de como Deus tem se aproximado do homem. E aí nós temos aqui, na lição prática, algumas coisas que corroboram isso e vão te ajudar a pensar. Quinto passo que Deus deu para ser amigo do homem, deu-nos o maior exemplo de tratamento ideal. Não deu só um exemplo de empatia, de cuidado, de amor, mas ele tem feito isso ao longo dos anos, e aqui a gente fala um pouquinho sobre isso, como ele tem se importado e tomado decisões, mesmo que muita gente não entenda assim. Eu converso com muita gente que diz assim, mas se Deus fosse bom, o mundo não estava desse jeito, por que tanta coisa ruim acontece? E às vezes as pessoas acabam interpretando mal a ação desse grande amigo. Então a gente fala um pouquinho nisso. Tem a verdade prática. Sexto passo que Deus deu para ser amigo do homem, manifestou-se aos que amavam. A gente fala um pouquinho sobre a manifestação, a gente fala sobre uma palavra aqui, em 1302, Bonifácio VIII prolongou a bula Unum Sanctum, onde afirmava que todo o poder espiritual. Então a gente fala um pouquinho dessa questão de igreja, papado, como Deus tem se manifestado ao longo dos anos, tem trazido reflexões e orientações diversas. E aí tem também a lição prática. Sétimo passo, se entregou como sacrifício pelo homem. A gente fala um pouquinho sobre o sacrifício, a recusa, a renúncia, como ele fez um papel que mais ninguém podia fazer, se entregando em nosso lugar. E mais uma vez tem uma lição prática que é o resumo do assunto. Oitavo passo, veio habitar entre nós. E aí fala um pouquinho desse relacionamento, da importância de você estar conectado, estar inserido nesse contexto que Deus aprova, que Deus recomenda. E aí eu concluo essa parte. O que eu tenho que fazer para ser amigo de Deus? Primeiro, conhecê-lo e aceitá-lo. 2, amá-lo e declarar que você o conhece. Terceiro, conviver com outros amigos de Deus, pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. E aí eu falo aqui, dou uma lista de pessoas que foram conhecidas por sua amizade com Deus. Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés, Davi, Daniel, Elias, João Batista, Pedro, já no Novo Testamento, e Paulo. E aí nós temos aqui algumas palavras, temos mais uma lição prática e temos uma conclusão aqui e um índice de abreviatura para você se localizar enquanto estiver lendo o livro. Bem, esse foi um resumo, é um pouquinho do que tem aqui nesse nosso primeiro livro, Como Ser Amigo de Deus. Espero que você tenha gostado. Te incentivo a adquirir o livro, tanto na versão digital ou na versão física. Tem para Kindle, tem na Amazon, tem na Eduz, tem no Mercado Livre, então você pode procurar lá. E se você gostou desse conteúdo, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, você não paga nada por isso, e compartilhe, que é uma maneira de você fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Se foi bom para você, se trouxe algum esclarecimento,
curta, comente e compartilhe. Um abraço e até breve. Esse foi o resumo do nosso livro Como Ser Amigo de Deus. Espero que você tenha gostado e até breve.